O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Coluna aberta. Bem, vamos lá, caros ouvintes, caro Matias, um breve giro aqui pelo Oriente Médio, começando ao leste, começando pelo Irã. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, o Sesc Pompeia, né, para quem não conhece a piada, para os nossos novos ouvintes, porque o perfil dele no Twitter é Sec Pompeu, e aí toda vez que aparece na timeline, eu e o Matias achamos que está escrito Sesc Pompeia. Ele disse no sábado, na mesma conferência que o John Meres estava participando, que o Irã realizou um lançamento, fez um teste de um míssil balístico de médio alcance que então violaria resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Ele disse que o míssil possuiria um alcance que permite atacar partes da Europa e qualquer lugar do Oriente Médio, e que isso viola a resolução do Conselho de Segurança, que proíbe o Irã de empreender qualquer atividade relacionada a mísseis balísticos projetados para armas nucleares, tá? Incluindo aí lançamentos de mísseis balísticos. O Irã disse que essa acusação é surreal, disse que é absurda, disse que o país não tem absolutamente nenhum interesse de realizar testes com mísseis que carregam ogivas nucleares, pois o país não desenvolverá ogivas nucleares, e disse que o que os Estados Unidos está fazendo é querer arrumar alguma justificativa, alguma acusação, criar uma acusação de que o Irã está violando uma resolução da ONU para justificar a posição dos Estados Unidos de sair do acordo nuclear. Lembrando que o acordo nuclear, né, assinado pelas potências mais a União Europeia, ele é feito a parte das sanções da ONU. Tá? Óbvio, eles se relacionam, porque um envolveria a suspensão de sanções que estão no outro âmbito, porém os Estados Unidos saiu de um acordo multilateral e voltou a impor sanções, contrariando tudo isso, mas os países do acordo nuclear estão mantendo o acordo. Então, o que o Irã está dizendo, basicamente, é: os Estados Unidos querem fabricar uma acusação para dizer que o Irã está violando o que foi determinado pelo Conselho de Segurança da ONU, para então fazer com que França, Rússia, Alemanha saiam do acordo nuclear. Tá? É mais ou menos isso que o Irã está dizendo. Agora, qual dos dois está correto, eu não tenho informações para dizer. Se eu tivesse esse tipo de informação, era possível, inclusive, que eu não estivesse vivo, né? Então, ficam aí as duas versões sobre um fato que não sabemos se é concreto ou não. Vindo aqui um pouquinho mais para o oeste, chegamos no Bahrein, onde o almirante da Marinha dos Estados Unidos, Scott Sterney, chefe da Marinha dos Estados Unidos para o Oriente Médio, foi encontrado morto em sua residência, tudo indicando suicídio. Tá? Ele era o comandante, né, do Comando Central das Forças Navais dos Estados Unidos, ou seja, né, ali a região do Oriente Médio, incluindo a 5ª Frota dos Estados Unidos, e ele aparentemente cometeu suicídio. Tá? Então, claro, isso vai ser investigado, porque um almirante ser encontrado morto no Bahrein, no atual cenário político, né, é muito combustível, inclusive, para filme de James Bond. Mas, segundo o comunicado oficial da Marinha dos Estados Unidos, todos os sinais indicam que ele tirou sua própria vida. Aí vamos ao Catar, onde temos aí uma notícia interessantíssima, que é que o Catar anunciou que sairá da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Tá? Isso é interessante por quê? Lembrando, o Catar ele está sob bloqueio, né, um bloqueio literal e diplomático, da Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, do Bahrein, do Egito, né, de todos os seus colegas árabes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Então o Catar anunciou que a partir do 1º de janeiro vai sair da OPEP.
por que essa notícia é interessante? Essa notícia isola mais o Catar? Na verdade, não. Na verdade, a minha análise é justamente do contrário. Tá? O Catar disse que não tem ligação com os boicotes econômicos e políticos, que o Catar vai continuar cumprindo, né, as suas obrigações perante a organização até o final de 2018 e, né, tudo ok aí. A grande questão é que o Catar é um grande produtor de gás. Ele não é um grande produtor de petróleo, ele é um grande produtor de gás liquefeito. E a OPEP, e além da OPEP, conversas entre Arábia Saudita e Rússia, indicam que eles vão dar um jeito de botar o preço do petróleo na casa do caramba, tá? Para usar um termo aqui, family friend, entendeu? Family friendly. O Catar, ao sair da OPEP, então ele vai poder se concentrar na produção do gás, onde ele tem muito mais vantagens, onde ele tem muito mais ganhos, ou seja, ele abre mão de cumprir as suas obrigações para com a OPEP, ele abre mão das suas obrigações para com a indústria do petróleo e ele pretende quase dobrar a sua produção de gás natural liquefeito até 2024. Vejam só, o maior exportador desse produto, que exporta cerca de 77 milhões de toneladas, pretende quase dobrar essa produção. Tá? Então, assim, eles chegaram na meta e vão dobrar a meta. Tá? Além disso, tem uma outra questão, que é, embora a produção do Catar de petróleo seja tímida, ela não é pequena. O Catar produz cerca de 2% do petróleo mundial. Tá? Não é muito comparado com a Arábia Saudita, mas ainda é uma produção razoável. E fora da OPEP, o Catar, além de poder se concentrar na sua indústria do gás, ele também vai poder se concentrar, vai poder se desvincular, melhor dizendo, do preço do petróleo definido pela OPEP. Então, é claro, o Catar ele não vai queimar dinheiro, digamos assim. Ele não vai assim, vamos supor, a OPEP põe o preço do barril do petróleo a $100 e o Catar vai vender por 10. Mas o Catar, ele pode virar e falar assim, olha, a OPEP está vendendo por 100, então, aqui para um aliado próximo, como a Turquia, que tem uma base no Catar, como os Estados Unidos, que tem uma base no Catar, eu posso fazer num preço mais camaradinho, eu faço num preço aqui 85 por barril. Ou seja, cria uma aproximação e uma eventual dependência energética de possíveis aliados contra esses mesmos países árabes. Não contra no sentido de que os Estados Unidos ou a Turquia vão invadir a Arábia Saudita, mas no sentido de que vão fazer esforços para preservar a independência e a autonomia do Catar. Porque agora vão ter uma relação boa, uma relação produtiva, digamos assim, no ramo do petróleo. Tá? O Catar produz 600 mil barris de petróleo por dia. Isso é pouco quando a gente olha para os 11 milhões de barris por dia da Arábia Saudita. Mas não é pouco quando a gente olha para países que não têm petróleo, por exemplo. Né? Quando a gente olha para países como, olhem só que curioso, né? Eventualmente, quem sabe, Israel. Claro, ali por um terceiro, por um intermediário, não sei, né? Mas se não Israel, tem vários outros países que vão querer comprar esse petróleo, né? E por um preço talvez mais interessante, ou seja, uma competitividade. Lembrando, a OPEP é um cartel, né? Então, a saída do Catar da OPEP não é um sinal de isolamento do Catar. Ao meu ver, é uma questão de sair desse isolamento. É uma questão que ele vai poder se concentrar no que ele é mais competitivo e vai poder usar o petróleo como uma arma política desvinculada dos seus vizinhos árabes que querem anexar o Catar e transformar o Catar num resort. Tá? Saindo do Catar, vindo mais ao leste, vamos até o Iêmen, onde tivemos o primeiro acordo, tá, entre os rebeldes hutis e o governo do Iêmen desde o início da guerra civil.
Esse primeiro acordo é para uma troca de prisioneiros que será intermediada pela Cruz Vermelha Internacional. Cerca de 5.000 pessoas devem ser libertadas nas próximas semanas, né? E como eu disse, uma troca de prisioneiros. Então, assim, os rebeldes vão libertar alguém, o governo vai libertar alguém, e aí cada um vai pro seu lado. Então, pelo menos 5.000 pessoas aí devem ser libertadas nas próximas semanas. Claro, é um número pequeno quando a gente pensa, né, que nós temos aí 14 milhões de iemenitas correndo o risco de passar fome e milhões de iemenitas deslocados, mas já é um avanço, já é um início, já é a primeira conversa. Indo para a Síria, as forças democráticas da Síria, né, a vulgo oposição síria, oposição moderada, anunciou a captura de um dos líderes do Daesh, o auto-intitulado Estado Islâmico, né, na Síria, um dos principais líderes, o Al-Awad, Osama Al-Awad, que ele inclusive aparecia em alguns vídeos falando em inglês, na qual nós tínhamos lá as barbaridades, violência, né, degola de prisioneiros ocidentais. Imagino eu que ele será interrogado aí com muito gosto por muita gente para ter informações. Agora vamos para Israel, onde nós temos aqui uma coincidência interessante, tá? Que é o seguinte: a primeira delas é a notícia, tá? Manchete: Polícia de Israel recomenda que Netanyahu seja indiciado por corrupção, tá? Haveriam ali todos os sinais já de que ele e a sua esposa Sara, a gente já havia comentado aqui sobre esse episódio, né, de que aceitaram ali presentes de bilionários e ofereceram benefícios, né, a meios de comunicação em troca de coberturas positivas, né? Especialmente o jornal Israel Hayom, que chama Israel Hoje, né, que é um daqueles jornais gratuitos distribuídos, né, no semáforo e tudo mais, e é o jornal de mais circulação de Israel, né, e o dono do jornal é brother do Netanyahu, e aí em troca ali de uns benefícios fiscais, de uma ajudinha aqui e ali, ele fazia uma cobertura positiva do Benjamin Netanyahu. Então a polícia, no dia 2, falou: olha, o Netanyahu deve ser indiciado por suborno, fraude e corrupção. Aí, no dia 4, as forças de defesa de Israel iniciaram uma operação contra túneis fronteiriços do Hezbollah que seriam usados pelo grupo para atacar Israel a partir do território do Líbano. O timing é muito curioso. Por quê? Porque assim, não estou dizendo que os túneis não existam, as operações militares estão ocorrendo inclusive ali alguns choques diplomáticos, porque forças de Israel teriam violado a integridade territorial do Líbano e tudo mais. Não estou dizendo que o Hezbollah deve ter o direito de construir os túneis e, sei lá, botar bombas dentro de território israelense. Porém, esses túneis eram conhecidos pela inteligência de Israel desde 2013. Tanto que em 2014, as forças de defesa israelenses criaram uma equipe para uma equipe, digamos assim, de caçadores de túneis. Em 2015, Israel começou a construir uma barreira na fronteira com o Líbano, tá? A fronteira Israel-Líbano você não pode chegar perto sem você ter uma autorização militar, alguma coisa assim, você não pode chegar nem perto, tá? E quando eu digo barreira, tem inclusive uma barreira subterrânea, tá? Um muro para baixo. E aí, foi bem nessa semana que iniciaram uma operação contra os túneis, né? O timing não deixa de ser curioso, né? Na semana em que a polícia de Israel diz que o primeiro-ministro deve ser indiciado por corrupção, semanas depois do ex-ministro da Defesa, o Lieberman, desembarcar do governo, né? Aí começa essa operação. É um timing interessante, né? Um timing curioso. Israel, inclusive, pediu uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU para deliberar sobre o Hezbollah, tá? Ainda não foi para frente, e o exército israelense, pelo menos até ontem, tá? Até ontem, quinta-feira, dia 6, mantinha suas operações na fronteira, inclusive
o exército de Israel, as forças de defesa de Israel, pediram ajuda ao general Stefano Del Col, que é o comandante da Força das Nações Unidas no Líbano, tá? Ele é italiano. Lembrando que o componente naval dessa Força de Defesa no Líbano é comandado pela Marinha Brasileira, tá? E aí as forças de Israel pediram ali ajuda das forças da ONU. Então, como eu disse, não estou negando que nada disso exista, só estou achando o timing muito curioso. E, finalmente, nós tivemos uma votação na Assembleia Geral da ONU sobre o Hamas, tá? Uma resolução proposta pelos Estados Unidos buscava condenar o Hamas por disparar foguetes contra Israel. Por que os Estados Unidos levou esse voto para a Assembleia Geral e não para o Conselho de Segurança? Porque no Conselho de Segurança seria uma questão vinculante, né? Envolveria talvez sanções, alguma coisa assim, não seria uma condenação simbólica, como era no caso da Assembleia Geral, e estaria sujeita a eventuais vetos, né, de outras potências, como Rússia e China. Na Assembleia Geral não teria o direito a veto, porém os Estados Unidos precisariam de 2/3 dos votos. E nós tivemos 87 a favor, 57 contra e 33 abstenções. Para quem for bom de conta, já percebeu, não teve essa maioria de 2/3. A Nikki Haley, né, que é embaixadora dos Estados Unidos na ONU até o final do ano, disse que isso seria a correção de um erro histórico da ONU, né, por sempre ter um bias, né, um viés anti-israelense. E o Netanyahu disse que a maioria dos países votou a favor, o que já é um símbolo importante de falarem contra o Hamas. E tem uma questão interessante, que é: o Brasil, pela primeira vez, votou a favor. Foi a primeira vez que o Brasil votou contra alguma instituição ou uma questão ligada à Palestina na ONU. Historicamente, e quando eu digo historicamente, gente, é desde a década de 1970, a gente sempre faz essa lembrança, tá? Desde o início do reconhecimento internacional da então OLP, tá? Grupo para a Organização da Libertação da Palestina. Então, desde o período dos militares, o Brasil, quando se tratava de alguma questão do Hamas, costumava se abster, e quando se tratava de alguma questão do Estado da Palestina, costumava votar a favor. E pela primeira vez o Brasil votou contra, né? O Brasil votou, no caso, a favor de Israel, digamos assim, né? O Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito, inclusive tuitou, né, isso. É a primeira vez que o Brasil vota a favor de Israel contra um grupo terrorista. Vitória, parabéns ao Itamaraty pelo posicionamento. Certamente tal fato colabora para o Brasil deixar de ser um anão diplomático, ou seja, ele está aqui simplesmente repetindo, né, o discurso de um porta-voz do governo israelense, um porta-voz que foi inclusive censurado pelo próprio governo. A gente já comentou aqui várias vezes sobre esse assunto, só que é interessante essa mudança por conta da questão de que, assim, teoricamente, ainda estaríamos, né, sob a gestão Aloysio Nunes. Então, já é um claro sinal de mudança, já é um claro sinal de que o governo eleito, na prática, já é o governo, né, pelo menos no campo internacional, devido a essa mudança bastante significativa, né, em relação a esse tema. Então é esse breve giro pelo Oriente Médio, com algumas notícias importantes, né? Por exemplo, a saída do Qatar do OPEP, outras notícias mais, né, pra gente fazer aqui um breve giro, notícias otimistas como do Iêmen. Então é isso aí, vamos continuar o programa.